Então, gente, boa noite. Estamos de volta. Semana passada não teve o giro de quarta porque os inimigos da liberdade cortaram a minha internet. Mas hoje eu venci a guerra e vou conseguir gravar. Bom, eu teria conseguido gravar semana passada também, mas não teria conseguido mandar o vídeo, então não teria feito diferença nenhuma. Aí eu não gravei e tirei a semana de folga. Mas hoje eu vou gravar e vou conseguir enviar o vídeo. Obviamente tem muita coisa para falar. Vamos começar com as notícias internacionais. Como tem muita coisa, eu decidi facilitar minha vida e vou simplesmente roubar aqui as informações do Tim Pool. Quem não conhece, quem puder, quem conseguir, siga aí, porque 90% das coisas internacionais eu roubo dele mesmo, então vocês já podem cortar o intermediário e já ir direto nele, que é mais fácil. Tem coisas realmente interessantes acontecendo lá nos Estados Unidos. Acabou de passar uma lei bem based. A ideia da lei é basicamente proibir que as crianças entre o jardim de infância e a terceira série, eu não tenho ideia de que idade seja isso, aí o pessoal que tem filho, que entende de idade de criança pode dizer, mas a ideia é evitar que os professores falem de gênero, de sexo, de sexualidade com crianças na cidade, o que me parece uma questão meramente de bom senso. Mas os democratas entraram em pânico, apelidaram a lei de a lei não fale gay, como se a lei proibisse as pessoas de dizer a palavra gay. E aí você vê os democratas no Twitter entrando em pânico e todos escrevendo gay como se estivessem agora fazendo um ato de desobediência civil escrevendo a palavra gay. O negócio todo é ridículo. A lei diz assim o básico do bom senso, é até absurdo que precise ter alguma coisa falando sobre isso. Bom, o preço da gasolina nos Estados Unidos chegou à máxima histórica, a uma média, né? Eles fazem, claro que nem todos os estados são iguais, porque alguns estados têm mais imposto, outros têm menos. Mas chegou lá a uma máxima histórica, mas o que é interessante não é o valor em si, é como as celebridades esquerdistas estão reagindo a isso. Parece que eles incorporaram a Maria Antonieta, do mesmo jeito que ela disse, se não tem pão como brioche, eles estão dizendo, se não tem gasolina, dirijam carros elétricos. O comediante Stephen Colbert, que eu gostava muito na época que ele fazia um personagem satirizando lá o Bill O'Reilly, fez essa suposta piada dizendo que ele não se importa de pagar mais caro contanto que afete a Rússia. Ele está disposto a pagar até $15 por um galão de gasolina, porque afinal de contas ele dirige um carro elétrico. E o que é interessante do vídeo é porque as pessoas não riem de verdade quando ele fala isso. Outras celebridades estão indo pro Twitter dizendo isso, que as pessoas devem aceitar que estão pagando mais caro, mas que isso vai ter uma consequência para a Rússia. O Biden, e agora eu já estou saindo daqui porque eu lembrei dessa notícia, essa é muito interessante. Eu ia dizer que o Biden tinha confundido dito que o Putin tinha invadido a Rússia e não a Ucrânia. Foi bem engraçado, mas nem chega a ser uma notícia, o homem já não é nem mais uma notícia dizer que o presidente dos Estados Unidos está gaga. Mas o que é a notícia, que uma pessoa que ainda não se sabia que estava gaga é o republicano, supostamente de direita, Lindsey Graham, que decidiu ir para o Twitter sugerir que os russos assassinem o Putin. Sim, normal. Por que não tem ninguém aí na Rússia que simplesmente mate assim o Putin? Não só um senador americano sugerindo isso. Não vai aumentar as tensões de jeito nenhum. Mas falando sobre o preço da gasolina, eu devia ter deixado essa por último para fazer um link, então façam de conta que eu falei disso por último. Falando do preço da gasolina, houve uma coisa interessante. Talvez o pessoal que controla o Biden tem um plano razoável aí em sair falando com os ditadores da Arábia Saudita, com o Maduro na Venezuela, tentando conseguir que esse pessoal solte um petróleozinho aí para rapaz. Que olha só, dá para ver que o preço desde de fevereiro disparou, que esse aqui é o preço do petróleo cru, e eu não vou nem fingir que eu entendo nada de preço de petróleo, eu só estou seguindo o gráfico aqui. Em 26 de fevereiro ele disparou, mas olha, de ontem para hoje, no correr do dia de hoje, ele caiu substantivamente, então talvez esteja dando certo, ou talvez os investidores estejam realizando lucro. Agora, uma coisa interessante se a gente notar é que o último ano, ou seja, basicamente o ano em que o Biden está no poder, você está vendo uma clara tendência de subida. O Biden está alegando que ele não tem nenhum controle sobre o preço da gasolina, do petróleo, o que é uma bobagem, né? Os Estados Unidos é um grande produtor e um grande consumidor de petróleo,
e o governo americano, com os incentivos que ele dá ou tira, com os problemas que ele cria ou as facilidades que ele oferece para os produtores de petróleo, eles têm sim controle, influência direta, não controle, mas influência direta sobre o preço do petróleo. Aqui no Brasil temos duas notícias, vamos começar pela boa primeiro, porque tem a ver com essa questão de energia. O nosso querido presidente, capitão Bolsonaro, e o seu ministro, Paulo Guedes, olha só que maravilha, zerá imposto de importação de gás de cozinha. Vocês nunca vão me ouvir dizer que diminuir imposto é uma coisa ruim. Se vocês ouvirem sair assim de alguém com a minha aparência dizendo isso, os reptilianos me mataram e me substituíram por um clone. Baixar imposto, sempre bom. Ah, mas e o não sei o que do orçamento? O orçamento está desequilibrado há séculos. Agora que é uma coisa boa aqui pra galera, aqui a gente vai se preocupar com o orçamento, meu amigo. Aí você tá de sacanagem. Não, peraí. Ah, mas e não... Não. Cortar imposto, sempre bom. Muito melhor cortar imposto do que fazer programinha, do que fazer populismozinho, demagogiazinha com dinheiro do pagador de imposto. Vamos deixar o dinheiro com o pagador de imposto. É claro, não podia deixar de falar do assunto do momento. A gente já falou no Giro de Quarta da famosa viagem do Mamãe Falei, o suicídio político na Ucrânia, a famosa viagem do tarado de Kiev. Todo mundo está sabendo disso, não vou repetir a história, mas agora o novo capítulo da saga, o desenrolar, é sobre a possível, quase certa, de acordo aí com informações dos vídeos do próprio MBL, já é quase certa a cassação do mandato do Mamãe Falei. E aí fica aquela questão, poxa, será que é isso? Será que está certo? Será que está errado? Digo a questão aqui entre a gente, que nós somos assim um pessoal muito correto, muito preocupado com questões morais e éticas, e vamos discutir isso. Porque para a maioria da galera, ouviu ele falar aquilo, não, pô, como assim? Já tem gente que quer que ele seja preso, já tem gente que quer, assim, absurdo. Mas a gente, nós, que somos muito preocupados com questões morais, já nos perguntamos, mas e a liberdade de expressão e tudo mais? Então vamos lá, esse assunto é como uma cebola, é cheio de camadas e faz a gente chorar. Bom, vamos lá, uma camada de cada vez. É certo alguém ser punido pelas suas palavras? Pelo Estado, não, nunca. Se a pessoa ser presa, ser multada, a única situação em que alguém pode ser punido pelas suas palavras é aquilo que a gente já sabe, é uma ameaça, uma acusação de um crime, são situações específicas e mesmo essas eu tenho minhas dúvidas, mas vamos deixar assim pra gente fazer uma concessão aí pro pessoal que é muito medroso. E nesse caso, o que ele falou, é caso dele ser preso? Não, é claro que não, ser preso fora de questão. É caso dele nunca mais ser eleito? Bom, meu amigo, se dependesse de mim, qualquer pessoa que apoiou o lockdown, que apoiou vacina obrigatória, já não seria eleito nunca mais. Então, sim. E quanto à cassação de mandato? Bom, olha, se o pessoal pensasse logicamente, ou melhor ainda, se as informações chegassem do jeito que deveriam para as pessoas, o fato dele ter saído da cidade dele lá, de São Paulo, o Arthur Falei, sair de São Paulo, ir lá para a Ucrânia, ou para a fronteira da Ucrânia, se é que ele passou da fronteira, tanto faz, né? Ele dizer que vai para a Ucrânia, para a guerra, para falar mal do Bolsonaro, ou seja, sair do seu país para fazer politicagem partidária no país dos outros, sabe, isso já era motivo para cassação. Você não se mete em zona de guerra, ou diz que vai se meter em zona de guerra para fazer politicagem barata interna do seu país. Mas tá, tirando isso, eu não sei, se fosse uma situação normal, eu diria que não. Que não, só o que ele falou não poderia ser, teria de esperar, as pessoas que votaram nele teriam de ter a paciência de esperar lá a próxima eleição para tirá-lo. Mas não é uma situação normal que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma situação grave, uma situação que eu diria, uma situação de crise estrutural do governo. Por quê? Quem me conhece sabe que eu acho que essas leis positivas são uma grande bobagem, mas elas têm um sentido. Elas são uma linha que o governo diz, o governo promete pra gente, promessa de político já não vale grande coisa, mas é uma promessa lá, olha,
daqui a gente não passa. Se a gente passar, é porque a gente está desrespeitando aqui algo básico e alguma coisa estranha está acontecendo. Ou seja, é um aviso, é um alarme. Há uma linha que a Constituição traça que nós, pessoas humanas, quando o político passa daquela linha, a gente deve olhar e dizer, ok, alguma coisa estranha está acontecendo aqui. E a gente tem que tomar muito cuidado. E eles pegaram e passaram dessa linha e foram tão longe para depois dessa linha que a linha para eles agora é um ponto. Então, quando começa a ter lockdown, quando começa a ter proibição de protesto, quando políticos começam a ser presos por se manifestar contra o STF, prisão que o Arthur Falei apoiou na época. A prisão não, desculpa, ele não apoiou a prisão, mas ele apoiou a cassação pela fala do deputado lá, senador, sei lá. Então, quando começa a ter isso, a gente já não pode mais fingir que é uma situação normal. Nesse momento, qualquer pessoa que esteja lá no meio da politicagem, qualquer pessoa que esteja lá no meio da politicagem, lá no Senado, na Câmara, onde quer que ele esteja, que esteja lutando contra a liberdade, nós precisamos fazer o que for preciso para tirá-lo de lá. E era isso que eu tinha de dizer. A Clara chegou agora e ela quer saber com quem eu estou conversando. Então se escondam. Venha dizer oi aqui para os bochechinhos. Não gostei nadinha disso. Eu vou pegar o gato para fazer uma thumbnail. Pronto? Pronto. Boa noite Credo. e boa sorte.